A paz do Senhor Jesus Cristo, amada igreja. Aqui quem vos fala é o Bispo João Paiva. Que eu quero dizer para você. Ultimamente, de uns dias para cá, tanto na ministração que eu fiz no sábado, eu citei uma palavra que hoje Deus falou de novo comigo. Sabe, igreja, que muitos acham que Deus não usa os seus instrumentos aqui na terra. Deus, ele quer usar a mim e a você. Deus está... vou falando aqui, meu cachorro, é só você começar a fazer uma live, o cachorro já começa a incomodar, né? Todos conhecem o motivo, né? Mas, olha, é tudo aqui, ó, querendo, quer sair. E Deus, ele, nas minhas orações, eu tenho ouvido muitas palavras, porque muitos querem dizer como eu consigo a minha fé. Vamos passar rápido? É benção, ele me engana muito, começa a latir achando que, né? Mas vamos lá. O que nós entendemos? Que Deus ainda tem instrumentos aqui na terra. Deus ainda tem profetas. Não fique iludido com pessoas que talvez fiquem falando contigo, distraindo você de muitas coisas. O que Deus quer para mim e para você? Ele quer o melhor, igreja. O Pai lá do céu, ele cuida de mim e de você. Você pode estar esquecido, desamparado aqui na terra. Porque eu tenho vivido isso, igreja. Tenho passado períodos de perrengas, né? Perrenhos. A minha esposa, a Bispo, sai trabalhar às 6h30 da manhã, volta às 7h30 da noite. Eu fico aqui sozinho. Eu e meus cachorrinhos aqui que você viu, são 3. Eles são os meus companheiros. E o que me resta? É levar os olhos para o alto. Falar com Deus. É de lá que vem meu socorro. E Deus, ele quer nos usar. A Bíblia diz que ele coloca nós no esquecimento. Ele esconde nós. Hoje eu estou falando isso porque eu entendo agora. Às vezes nós ficamos tristes, né? Mas quando você passa a entender, como ele disse para Abraão, que ele escondeu Moisés na fenda, para que ali a mão dele cuida de nós, ninguém toca. E Deus, quando ele quer usar nós, ele primeiro nos capacita, ele nos prepara. A Bíblia diz que Elias se escondeu lá naquela gruta. Quem alimentava eles? Eram os pássaros. Como se diz, urubus, que comia, os corvos, né, que come carne viva, né? Ele não come carne fedorenta. Esses corvos são uns corvos que só comem carne viva ali na hora. E eles é que alimentavam Elias. Davi também foi parar na gruta, saiu fugindo. Porque Saul queria sangrar ele. Revoltado porque ele foi escolhido como rei. E a Bíblia diz que ali ele, naquela gruta, encontrou quanto? Nossa, olha, eu assim, puxa vida, hein? Eu tô fugindo de Saul e olha o que eu encontro aqui. Lá tinha 1000 homens, tudo sanguinários, assassinos, cruéis. Igreja, olha onde ele foi parar. Mal ele sabia que ali Deus ia capacitá-lo, moldá-lo. Mal ele sabia que aqueles homens seriam os homens que ele estaria ganhando confiança deles para proteger a sua fortaleza, o seu império.
Deus, ele faz coisas assim, igreja, que você, depois que vai passando o tempo que você vai... Então, voltando, para você ter um exemplo que Deus quer que eu falo, aqui, ó, nesse lugar aqui, ó, depois que eu voltei da onde eu estava, cuidando de uma igreja, né, do nosso ministério, está indo para 3 anos, aliás, já fez 3 anos que eu voltei, e sempre sozinho, durante o dia, eu e meus cachorrinhos. E Deus colocou no meu coração algo assim que Ele tem pressa. E Ele tem pedido para mim, e se você se sentir tocado, escreva uma carta para Deus. Deus quer que você fala com os teus lábios, que a Bíblia relata, né, que Deus conhece os nossos pensamentos, Ele sonda a nossa intimidade, Ele sabe tudo, igreja, mas Ele quer que nós falamos com nossos lábios, tá entendendo? Ele quer que você escreve uma cartinha para Ele. E o que eu faço com essa carta, bispo? Coloca debaixo do seu travesseiro. Pega assim a fronha, e entre o travesseiro e a fronha, você vestiu a fronha, né? Entre a fronha e o travesseiro, você coloca dentro, entre a fronha e o travesseiro. E deixa ali. E na madrugada você fala com Deus. Deus vai tocar em quem Ele quer ouvir. Em quem Ele quer abençoar. A Bíblia diz que Ele tem pressa em nos abençoar, igreja, porque Ele está voltando. Deus, Ele quer que nós sejamos testemunha viva dEle. Quantas pessoas, igreja, está distraído, e Satanás, eu coloquei vários vídeos aí do que Satanás já abriu o seu portal. Lá no Rio de Janeiro já tem, igreja, está terrível. Vamos deixar de ficar pensando em coisas grandes que você não vai levar mais. Não vai dar tempo nem se usufruir. Deus é tão bom e maravilhoso que Ele está nos alertando. A pessoa quer trocar de carro, quer comprar casa, quer comprar tal. Tudo isso você não vai levar, as traças vai comer, igreja. Salva a sua alma. Lá você vai ter tudo. Até o que você não imagina. Lá você vai ter uma vida eterna. Do lado desse grande Deus, o Pai maravilhoso que tem nos cuidado. A Bíblia diz lá no Salmo 46, Ele é o nosso socorro bem presente, igreja. Está entendendo? Deus, Ele quer que nós pregamos o verdadeiro evangelho. Parar de ficar subindo em altar, ficar dando aula de teologia. Pregar um evangelho simples. Jesus dialogava. Não ficar fazendo retetetetê, não, igreja. Prega o evangelho simples. Com aquele que não sabe nem ler nem escrever, ele vai entender o que Deus está falando. Agora, tem gente que quer dar um show de aula lá em cima do altar, que até a gente que, vou ser sincero, não melhor que ninguém, que a gente entende um pouco, a gente não acaba entendendo nada. Não sabe o início nem o fim, ele baranha tudo. Tá desse jeito, o altar, uma disputa de quem mais grita e quem mais berra. Sabe, igreja? Deus está muito triste com essas coisas. Eu aprendi uma coisa nessa madrugada que Deus falou e me falou uma coisa que eu vou falar aqui para vocês, de coração. Jesus era perseguido. Saul perseguiu Davi. Está entendendo, igreja? João Batista arrancaram a cabeça dele. Se nós, Daniel, jogaram ele na cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego jogaram na fornalha. O que eu aprendi, eu estou entendendo agora. Sabe por quê? Eu vou dar um testemunho meu. Eu, quando era do mundão, eu odiava crente. Igreja, que nem Paulo, eu odiava crente. Hoje eu entendo esse povo aí que se diz testemunho de Jeová, que vem na casa, bate na porta. Eu falava para minhas filhas,
Se vocês abrir a porta e falar que eu estou aqui, quando eles saírem, vocês vão tomar uma camaçada. Você já sabe o que o pai está falando. E o pai faz. Eu, no meu mundão, era um homem violento, que batia nos meus filhos. E eu fugia, eu escondia. E hoje eu vejo que não adianta eu esconder de Jesus. Hoje não adianta eu esconder de Jesus. Porque eu sou dele. Igreja, eu sou dele. Eu vou te provar para você como eu sei que eu sou dele. Ah, você não gostava de crente, né, bispo? Não, né? Então, hoje, as pessoas que não são de Deus, tá? Que se dizem de Deus, me perseguem, não gostam de mim, falam mal da minha vida, inventam mentiras, proíbe de eu entrar, de subir no altar, me esconde eu e não deixa eu pregar. Tá entendendo, igreja? Eu peço e canso de pedir pessoas me seguirem no meu YouTube. Desde 2012, hoje estou com 463. Tem pessoas que têm milhões de lá ali, da noite para o dia. Eu estou em 150 grupos. Não consigo o meu grupo desenvolver, o meu canal desenvolver. São poucas visualizações. Você sabe por quê? Igreja. Quer servir Jesus de corpo, alma e espírito? Tu serás odiado. Você será aquele que quer te jogar lá no Lodebar. Aí Jesus faz que nem ele fez com João, o servo dele. Ficou lá na ilha de Pátimo, até a vinda de Jesus. Lá Deus deu a revelação de Apocalipse. Igreja. Muitos aí acham que está servindo Jesus. Muitos acham que está com Deus. E Deus não está com ele, igreja. Por que você diz isso? Porque Deus me fala e me mostra, igreja. Por isso que eu fico quietinho na igreja, ali naquele cantinho. Não aceito honras lá na tribuna, como muitos querem estar lá na tribuna. Antes eu gostava de terno, tudo assim bem, tá entendendo? Hoje, nem terno eu uso, nem gravata. Ando simplesão, como todo mundo, no meu cantinho ali, fazendo ali as minhas filmagens. Quando me chama, eu vou, dou a palavra que Deus manda falar, sempre submisso aos líderes, né? Não entro em bate-boca, não entro em contendas, em fofoca, não gosto de grupinho, nem de rodinha, porque a Bíblia diz que nós não devemos compactuar com as coisas que não agradam a Deus, porque infelizmente nas igrejas hoje tem grupinhos fechados, existem pessoas idolatrando os pastores. Eu não aceito idolatria e nem quero. E também não adoro ninguém. Respeito as pessoas. Porque nós temos que respeitar. Temos que amar o próximo como a ti mesmo. Sabe, igreja? Nessa caminhada, eu fiz 64 anos agora, dia 1º. Hoje nós estamos aqui fazendo esse vídeo. Hoje é dia 4. 64 anos. Eu aceitei Jesus no ano 2000. Ano 2000. Foi uma caminhada e está sendo uma caminhada. Porque eu falo aceitei porque quando eu realmente passei a andar com Jesus, porque eu conheci Jesus através da minha esposa em 1998. Então foram 2 anos para conhecer Jesus. Aí quando eu conheci Jesus a partir de 2000, aí eu mudei. Porque quem me vê hoje e me viu no passado, eles não acreditam que sou eu. Porque nós precisamos ser sério na palavra. Falar o verdadeiro evangelho, sem querer estar acima de ninguém. É melhor você estar embaixo. Nós não falamos que o Senhor me diminua e cresça o Senhor. Muito ao contrário, diminuindo Jesus. Como, bispo? Quando você diminui as pessoas, você está diminuindo Jesus.
Lembra quando ele disse, quando você amar os meus simples, o que é meus simples? Os mendigos, os andarilhos, os dependentes químicos e tal, você me ama. Mas a pessoa que está acima, e Jesus está embaixo, representando essas pessoas que você humilha. Aí você está querendo ser o quê? O maior? Diminua, para que Deus cresça na sua vida. Assim eu aprendi. Assim eu tenho visto muitas coisas. Tem muitas coisas que a pessoa é pegada sabe aquele ritmo? Aquele ritmo. E não sai daquele ritmo. Parecendo uma doutrina que vai indo. Só aquilo ali tem que ser assim. Nós não somos escravos do evangelho, igreja. Nós não podemos escandalizar. Mas o próprio Deus diz na palavra que haveria... a ciência seria, Eclesiastes 3, pelo que eu entendo, diz assim: haverá tempo para cada momento. Haverá tempo para cada momento, igreja. Então nós temos que também se atualizar, não, mas se atualizar no desenvolvimento da palavra de Deus. Não pode isso, não pode aquilo. E aí você fica ali naquele jeitinho. E aí a pessoa te julga pelo cabelo, pela barba, pelo terno, pelo sapato, pelo brinco, pela saia, pelo cabelo, pelo óculos. Te julga pelo tudo. Mas Jesus não te julga, porque ele não deu autoridade nem a mim nem a você para julgar ninguém. Porque lá no justo juiz vai estar lá eu e você. E Deus vai dizer quem é quem. E muitos vão ficar tristes e decepcionados. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós deixamos de seguir, mas nós estamos seguindo os outros. Porque aqui tem que ser assim, assado, frito e cozido. Uns querem mal passado. Não, igreja. Nós temos que andar como Jesus. Você tem o Espírito Santo? Então obedeça a Ele. Como é que pode? Eu tenho o Espírito Santo e está fazendo coisa errada? Tem alguma coisa errada? Não, então eu não tenho o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, você tem consciência, você tem paz, você tem segurança, você não levanta a voz com ninguém. Tem momento que você está só ouvindo, tem momento que você está com a boca fechada e fala só no momento que o Espírito Santo te dá a palavra. É assim que funciona. Jesus é o quê? Paz. Jesus é o quê? O nosso mestre. Em cada lugar, em cada situação, você vai agir de uma forma. Não do mesmo jeito. Deus tem estratégias. Mas nós temos o quê? Um ritual. E tem gente, antigos do evangelho, que tem um ritual. Ei, acorda. Esse momento de hoje não é o do passado, não, igreja. Se evolui. Não fazer as coisas que entristecem. Não fazer as coisas que aborrecem a Deus. Não vem escandalizar. Mas nós temos que nos atualizar diante da palavra. A palavra nos ensina a nos atualizar. Por quê, bispo? Porque o Espírito Santo é que fala, não é eu, não é você. Quando nós vamos ministrar a palavra, quem fala é o Espírito Santo. Se você der a liberdade dele expressar e você só abrir a boca e falar, amém. Agora, chega lá você, esquece, tampa os ouvidos e fala só você, quer se mostrar um doutorado? Não, igreja. Jesus, ele está dentro de nós. E cada um vai se expressar de uma forma. A Bíblia diz que ele tinha 12 apóstolos, seus discípulos. E Judas não era igual ao outro. Pedro não era igual a Paulo. E nem Paulo era igual a João. E nem João era igual a Tiago. E nem Tiago era igual a Tomé. Sabe, igreja? Vamos abrir a mente. Porque enquanto Jesus não volta, nem você se converteu ainda. Muitos estão convencidos de que é teólogo, mas não é ganhador de almas. Tem muitos que estão perdendo almas, em vez de trazer almas.
Tem pessoas que ganham muitas almas através das redes sociais, que é o momento. Tá entendendo? E tem muitos que não ganham almas dentro das igrejas. Sabe por quê? Eu tenho observado os cultos. É raro terminar o culto e o pastor no final antes da bênção apostólica, ele chamar: tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? Tem alguém aqui que quer aceitar Jesus? Faz eventos e tal, e não ganha uma alma. Olha, igreja cheia, não ganha uma alma. Deus está muito triste. Vamos deixar de competir. Vamos fazer o que o Espírito está mandando. Então eu estou hoje aqui, igreja. Deus está pedindo para que você e eu escreva uma carta para Deus. Coloca ali, expõe a sua situação, que Ele já sabe. Mas Ele quer só ver. É que nem você dar um depoimento, um exemplo, na Polícia Federal e outro dia diante do juiz do tribunal. Não são iguais. Mas Ele sabe. Então, vamos escrever uma carta para Deus. Do que você está passando, o que você sente. Porque Deus quer te ajudar, a mim e a você. Que essa palavra fique no seu coração. Jesus te ama e o Bispo João Paiva também. Compartilha, deixa o seu comentário. Se você achar que deve me seguir no canal do YouTube, siga. Se você não quiser, eu te amo do mesmo jeito. Porque minha rede social não é para fazer ibope. A minha rede social que eu tenho é para ganhar almas para Jesus. Entendeste? Então fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Jesus te ama e o Bispo João Paiva também. Amém?